Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte a todos. Meu nome é Luiz Maia, este é um novo projeto que nós estamos iniciando e que nós vamos fazer com alguma regularidade gravação de rápidos vídeos falando um pouquinho sobre indicadores de conjuntura no Brasil. Nós estamos em julho de 2017, o que vocês estão vendo aí na tela ao lado é um dos boletins mais completos que são publicados regularmente e disponibilizados publicamente, no caso pelo Ministério do Planejamento, e que traz uma compilação muito boa de indicadores de conjuntura, que eu acho que vale a pena todos aqueles interessados por economia se debruçarem de tempos em tempos. Como o relatório é muito completo e merece de fato um elogio, ele envolve um conjunto muito grande de indicadores sobre diversos setores da economia. Vocês estão vendo aqui que são mais de 190 páginas. Nós vamos falar rapidamente sobre alguns desses indicadores, só para colocar essa bola para rolar, e conforme a gente tenha participação do público, as pessoas queiram ouvir mais e comentar sobre este ou aquele indicador, nós vamos falar com maior regularidade e direcionar as discussões para este ou para aquele aspecto. A primeira informação que a gente gostaria de dar, então, que essa publicação é feita mensalmente e que faz uma atualização de um conjunto muito grande de indicadores. O primeiro deles tem aqui logo como destaque dessa edição de julho, do panorama de indicadores publicados lá pelo Ministério do Planejamento, mostra a evolução do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, o volume de recursos que estão sendo produzidos, o volume de riqueza que está sendo produzida, de alguma forma uma medida da eficiência em que roda a economia brasileira, na maneira que ela está usando seus recursos para gerar novas riquezas. Então a gente vê aqui que depois de um longo processo de recessão, tudo indica que nós estejamos saindo dessa recessão a partir de 2017. É claro que preocupam muito o ambiente e as crises políticas pelas quais nós vamos passando, mas de toda forma os indicadores já sinalizam aqui um fim desse processo tão doloroso de ajuste da economia, a depender, claro, de a política não voltar a atrapalhar. Este, então, portanto, é o slide que está aqui na página 5. Nós vamos saltar, obviamente é um conjunto muito grande de indicadores. Nós vamos para a página 22 agora. Só um minuto, por favor. Pronto, e vamos falar um pouquinho de um outro indicador interessante da economia brasileira. Aqui nós estamos vendo a evolução da venda de papelão ondulado. Aí você vai me dizer, sim, por que esse setor é tão importante? Por que ele demandaria uma atenção especial? Ora, existe um conjunto de indicadores na economia que sinalizam as condições futuras de produção e de nível de atividade econômica. Uma delas é o faturamento, a venda no setor de embalagens. Tudo que se produz e vende, em alguma medida, precisa ser preparado para essa venda na forma de embalagens. Então, este indicador, a venda de papelão ondulado, é um indicador importante para sinalizar recuperação da economia ou até aprofundamento de recessão e tal. O que a gente vê é que esse setor tem andado de lado já por algum tempo, mas que de outubro de 2016 até o presente momento, a gente vê uma tendência ascendente. É claro que essa tendência é relutante, é um pouco hesitante, a gente vê aí alguns espirros, alguns deslizes ao longo desse processo de recuperação, mas de toda forma já vamos nos aproximando aqui de um nível relativamente otimista no conjunto de produção e venda de papelão ondulado. Então isso sinaliza mais uma vez vendas futuras e seria muito interessante continuar observando e acompanhando esse tipo de indicador para percebermos se a recuperação da economia de fato vai se consolidar ao longo de 2017. E o terceiro e último indicador que eu gostaria de demonstrar, apenas para começar a colocar essa bola para rolar, é a evolução da taxa de juros. Ora, aqui a gente tem um indicador mostrando a taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, o que nos dá uma medida do custo real na tomada de empréstimos. Embora estejamos falando de uma taxa básica de juros, que é muito distinta daquela que efetivamente é observada por um tomador de empréstimo, seja ele pessoa física, como cada um de nós, ou as empresas. De toda forma, o que a gente vê é que essa taxa básica
descontada a inflação, portanto, em termos reais, ela tem uma trajetória bastante interessante. São duas linhas que vocês estão vendo nesse gráfico aí ao lado. Uma delas representa a taxa de juros real passada, ou seja, se alguém tomou um empréstimo há cerca de um ano atrás, considerando a inflação e o custo dos juros, esse empréstimo tem custado, até o presente momento, algo em torno de 9,3% em termos reais. Portanto, é um custo muito elevado que os juros teve aí nesses últimos 12 meses. No entanto, essa segunda linha, a linha azul, mostra a taxa de juros real ex ante, ou seja, aquela que é esperada para os próximos 12 meses. Quem for tomar um empréstimo neste momento, considerando a taxa básica de juros e considerando a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, a expectativa é de um custo muito mais baixo na taxa de juros. Então, esse sinal dos juros ex ante ou dos juros esperado para o futuro é muito favorável à recuperação de diversos negócios, seja nos setores de varejo, atividades comerciais, seja para tornar viável mais projetos de investimento. Portanto, essa tendência declinante, rapidamente declinante da taxa de juros real ex ante, sinaliza um custo de crédito muito mais baixo no futuro e que, portanto, a se consolidar, né, a se manter essa tendência, isso traz perspectivas muito boas de recuperação da economia. Eu vou ficando por aqui, como eu disse, esse é apenas um primeiro vídeo para sentir um pouquinho como que as pessoas vão topar participar desse projeto e espero voltar com vocês em breve. Um abraço.